doutora Pérsia, doutor Sérgio, doutora Solange, doutor Carlos Mendes, presidente dos CIESP, né? Sem doutor. E Maria Rita Oliveira, representando esse também. Bom, para ser mais que o doutora Pérsia, doutor Sérgio, doutor Solange, representando o Simpratec, tá? Nós temos aqui uma carta do Ministério do Trabalho, do Ministério Público Federal, do qual a doutora Cláudia, por motivo dos óbitos, não comparece, mas pede para que seja enviada a ata depois da Assembleia para ela e tome decisões. E eu também, a Ordem dos Músicos, o Roberto, por condições adversas, que teve um compromisso no Rio de Janeiro, mandou uma carta aqui, dizendo também que não parece, mas que está aberto para qualquer tipo de esclarecimento futuro que desejarmos. Bom, enfim, eu gostaria de cumprimentar aqui ao doutor e aos outros presentes na mesa e dizer o seguinte: nós, a princípio, perguntamos por que desta nossa reunião. Tá? Então, digo aos senhores o seguinte: foi enviado um documento ao Ministério do Trabalho pedindo para que fornecesse ao Simpratec documentação relativa aos registros das empresas de acordo com a portaria 3346 de 86. Enfim, resumindo. E com cópia para o Ministério do Trabalho, para o Ministério Público. E o Ministério Público assim se pronunciou a respeito. Né? Procuradoria Regional do Trabalho da segunda região, o seu procurador, que a subscreve, no uso das atribuições que confere a Lei Orgânica do Ministério, 8º, inciso 7º, notifica aos Simpratec, sindicatos dos profissionais práticos, profissionais técnicos, doutores técnicos e populares de São Paulo, para que ele informe no prazo de 10 dias quais empresas estão descumprindo a obrigação de promover o registro dos músicos conforme portaria 3346 de 86, sob pena de equipamentos dentro do feito. Bem, enfim. Só que no outro despacho diz o seguinte: ao que tudo indica, do mesmo pedido, ao que tudo indica, o pedido formulado pelo oral denunciante ainda está sob análise do MTE, o que não reclama a atuação da verdade. Esta reunião, gente, por conta de que a questão, em 2011, nós fizemos um debate no Ministério do Trabalho, uma mesa de debates, inclusive o Carlos Mendes participou o Sindicato do Rio de Janeiro, participou o Sindicato do Tocantins, isso com conhecimento também, Sindicato da Bahia, Sindicato do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. E foi pedido para que fosse feita uma mudança na nota contratual de trabalho, porque nós estamos na época do carimbaço ainda, né? Quer dizer, nós estamos com 5 vias, patronal, trabalhador, ordem dos músicos, sindicato e a quinta via para o Ministério. Só que o que acontece? Nesses 27 anos que existe a portaria, desde a portaria 346 e 347 de 86, nunca foi depositada uma nota no Ministério do Trabalho. E por acaso, a questão de um ano atrás, eu não estou bem recordando, não estou bem lembrando direito, o Ministério, a Ordem dos Músicos, o Roberto, começou a enviar essas notas para o Ministério do Trabalho. Mas o quê? Sem o número do contratante. E talvez até algumas sem o carimbo do sindicato. Então o que ocorre? Se não existe o número do registro, o registro da empresa no Ministério do Trabalho, tem empresa, por exemplo, que não tem nem alvará de funcionamento, vamos dizer assim. Então não existe como cobrar. E outra coisa, automaticamente, fazendo esse registro, a empresa ela tem que descontar do trabalhador os 11%, na verdade, que é da parte do trabalhador. Reter aquele valor para depois, na verdade, pagar. Né? Só que é o seguinte, nós estamos com um problema sério nesse aspecto aí, porque além de não existir nenhum registro dessas empresas, nós ficamos numa situação seguinte: se você for recorrer, for precisar, daqui a algum tempo, de dizer, olha, eu trabalhei 20 anos com música, para ser complemento da sua aposentadoria, esquece, você não vai conseguir.
porque não foi recolhido, não foi feito lá. Mesmo você tendo feito as notas contratuais de trabalho, você ter pago ordem dos luzes, você ter pago posto sindical, você ter feito qualquer coisa. Não vai conseguir, esquece. Então, nesse aspecto, nós estamos dizendo, por quê? Na conivência, anteriormente, até mesmo antes do pessoal pegar a ordem sindicato, já existia um problema com o Wilson Sandler, tá? Que ele, na verdade, ele presidia a ordem sindicato e era advogado, foi aposentado no Tribunal do Trabalho. Só que até então, nunca existiu o depósito dessa nota e muito menos a exigência das empresas que se regularizassem no Ministério do Trabalho. Então, eu vou explicar um pouquinho a parte jurídica que nós estamos querendo fazer, tá? Para, inclusive, institucionalizar e formalizar a situação dos músicos, tá? O que acontece? A nota contratual, ela tem, além do número do DRT dos músicos, o número do contribuinte INSS. INSS, hoje, o artigo 201 da Constituição Federal, ele é muito claro com relação que o INSS hoje é como um seguro, tá? Se paga, tem direito aos benefícios elencados, tá? Tanto na Constituição Federal quanto na Lei 8.213 de 91, e se não paga não tem direito a nada, tá? E os músicos, infelizmente, pelo caráter autônomo da profissão mesmo, acaba não tendo, por falta um pouco dessa fiscalização da nota contratual, o recolhimento do INSS, que teria que ser feito como qualquer autônomo. Qualquer autônomo hoje trabalha para uma empresa, ele tem lá o RPA, né? Um RPA recolhe 11%, que é isso que o Marinho estava explicando para vocês, tá? E é repassado esses 11% mais a parte da empresa, tá? Que aí futuramente, se vocês necessitarem de um benefício por conta de uma doença, uma pensão por morte, ou se aposentar mesmo lá na frente por tempo de contribuição ou por idade, tem direito, tá? Sem contribuição, não tem direito a nada. No máximo pode-se conseguir aí um benefício assistencial do idoso, que é muito difícil, tem inúmeros requisitos muito, assim, LOAS, tá? Tem inúmeros requisitos que é muito difícil das pessoas conseguirem, porque tem que ser extremamente miserável para conseguir o LOAS, que é só de um salário mínimo, tá? Não é justo a pessoa trabalhar a vida inteira e não ter esse repasse, tá? E o que acontece? Devido a esse sistema contributivo, não vai conseguir mesmo nenhum tipo de benefício o músico por falta do repasse, tá? Aí o que acontece? A nossa ideia é de pedir para que ocorra a fiscalização, pelo menos eu acredito que do passado, nós vamos pedir, é óbvio, mas é muito difícil se conseguir as contribuições antigas. A lei fala das contribuições não prescritas, que nós podemos tentar, que são dos últimos 5 anos, tá? E para frente, tá? Porque hoje, uma mulher se aposenta com 60 anos por idade, com 15 anos de contribuição. E o homem, 65 anos e 15 anos também de contribuição. Então, para pelo menos os músicos começarem a ter aí um horizonte lá na frente de poder se aposentar dignamente como qualquer trabalhador do regime geral, tá? Porque o que acontece? O músico acaba levando a vida dele profissional e tendo que ter uma outra atividade, senão morre de fome, né? Acaba virando, porque assim, a maioria, o Simpratec, os associados, as pessoas que ele agrega, são os músicos do dia a dia, tá? Não é essas grandes bandas, tem, óbvio que tem, mas tem que pensar no pequeno, que é o mais desassistido, tá? Então a ideia é o quê? Se existe aqui essa bendita nota contratual desde 86, que
que ela seja regularizada. Não adianta ter um papel sem nenhum tipo de função, tá? De valor. Até porque, tá? Foi encaminhado esse documento para o Ministério Público do Trabalho, porque tem uma coisa muito clara aqui. O Código Nacional Tributário, ele é claro que o empregador ele é responsável pelo repasse. Tá? O doutor Sérgio é tributarista, ele vai explicar isso melhor para vocês. E por isso que tem que se pedir que essa responsabilidade, que é legal, tá na lei. Tem diversas leis que falam disso. A Lei 8.212 de 91 é clara do repasse dos 11%. Vocês são contribuintes individuais perante a Previdência Social. Tá? E o empregador, seja ali empregador de 10 dias, tá? Ele é obrigado a fazer esse repasse. Até que é o seguinte, desde 86, o Ministério do Trabalho é obrigado a fiscalizar as empresas de show, né, a fazer esse registro e recolhimento. E, infelizmente, o Ministério do Trabalho até hoje continua omisso a essa obrigação legislativa dele. Isso, gente, não é um favor, isso é uma imposição legal, a lei está vigente e eficaz. O Ministério do Trabalho não fez e a Previdência Social, por conseguinte, ela não reconhece os músicos como uma categoria de classe. Se vocês não recolherem o cartãozinho, o carnezinho leão lá, o autônomo, vocês não vão ter qualquer direito previdenciário, né? Ao passo que, se as empresas recolherem consequentemente, isso se agrega ao montante na hora da contagem para a aposentadoria. Isso até eleva o salário que o músico receberia ao final das contribuições. Então existe aqui uma situação muito complicada. Há mais de 20 anos que o Ministério Público, a Previdência, o governo, todos os órgãos que teriam obrigação de fiscalizar e de exigir o cumprimento da lei, não fazem absolutamente nada. E nenhum outro representante de classe se propuseram a exigir isso, né? Então o Mário já fez isso já em 2011, em outras ocasiões até em mesas de debate, só que entra por um ouvido e sai pelo outro. O pessoal faz de morto, né? Ninguém está nem aí com os músicos. Então é uma classe absolutamente desprivilegiada, né? E que nós estamos aí, doutor, não entendo aí no pensamento, no certo de estudo, de entrar com uma ação judicial para impor essa obrigação do Ministério do Trabalho, né? A Previdência, para reconhecer os direitos dos músicos, porque a lei está aqui. E não adianta falar assim, mas a lei não foi recepcionada. Não existe nenhuma norma que caracterizou a lei, que declarou a lei inconstitucional. Ela está vigente e eficaz. Se ela tem seus vícios, que o Ministério Público, quem quer que seja, entrasse discutindo a recepção ou não da lei em relação à Constituição de 88. Ninguém fez nada. A lei está vigente e eficaz, o Ministério Público foi omisso, o Ministério do Trabalho é omisso e a Previdência Social, né, que é o órgão repassador, que não reconhece a categoria de músico como categoria de segurado, né? Então nós temos um problema muito sério, estamos estudando essa viabilidade de entrar com uma ação judicial para impor a responsabilidade ao governo, para que todos os músicos tenham esse direito garantido, que é um direito constitucional, porque não foi o músico que foi omisso na sua obrigação. O músico não teve a retenção na nota contratual porque simplesmente a empresa, que a obrigação era dela, era um dever instrumental da empresa, doutor Maurício, a empresa não fez. Ela fala assim, a empresa fala assim, mas não houve crime de apropriação indébita porque eu não retiro do músico. Ora, não reteu, mas também não cumpriu a obrigação que a lei impõe a ela. É como que o músico, um leigo, vai saber que a empresa tem que reter dele e recolher em nome dele a Previdência Social. Isso é um dever instrumental, que a gente chama, que está lá elencado no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Então, quando a empresa não faz isso, ela não retém, tudo bem, ela não cometeu o crime de apropriação indébita, mas ela deixou de cumprir uma obrigação acessória. E não são os músicos, não são os contribuintes finais que vão exigir isso da empresa. E sim, quem tem que exigir é quem tem a obrigação de fiscalizar. E a portaria 3346 fala que essa obrigação de fiscalizar é do Ministério do Trabalho.
Então ele teria que fazer isso e não fez. Entendeu? Então essa é a nossa tônica, essa é a nossa ideia. E aí eu não sei, eu queria ouvir a opinião do senhor, o que o senhor acha, porque nós nos últimos tempos notificamos o Ministério do Trabalho também, notificamos o parquê também do trabalho para que ele respondesse sobre essa questão, nessa obrigatoriedade do cumprimento da legislação. Enfim, a gente está aí numa celeuma que ninguém fala sobre. Nós tínhamos 2, 3 órgãos para fiscalizar, na verdade, e os 3 foram omissos. Quer dizer, 4 com o Ministério Público, que também não se prontificou. Quer dizer, é aquela história, se você não cutucar ele também, ele não sorri que nem os outros. Entendeu? Quer dizer, mais ou menos assim o Ministério Público. Então espera você cutucar. Quando você cutuca, ele também se faz de embora, tudo bem. Então nós precisamos, eu acredito o seguinte, nessa situação toda, como eu pedi para que o Roberto, foi feito o convite ao Roberto, porque ele viesse, como participante também, na qual ele mandou a carta, ele enviou a carta. Mas fica assim, toda a fiscalização, por conta do quê? Porque os conselhos de classe foram, normalmente, eles tiveram o poder de fiscalização, por conta até para aliviar o fato, por exemplo, do Ministério do Trabalho. Aliviar a carga de fiscalização do Ministério do Trabalho. Certo? Só que não foi o que aconteceu, porque, na verdade, a fiscalização que deveria ter sido feita em cima da nota contratual não existiu. Então, nós estamos com um pequeno problema, mais ou menos assim. Você entendeu? Então, é isso que nós precisamos de verificar. Bem, se você, por favor, eu pedi a sua licença, doutor Maurício, para que o Mendes se apresentasse também e colocasse alguma coisa. Agora a minha vida está tranquila. Boa noite, quero cumprimentar a mesa, né, a todos os participantes aqui presentes, né, e dizer, eu sou o presidente do Sindicato dos Compositores Internos do Estado de São Paulo, e a gente vem travando uma luta muito grande há muitos anos por todo esse problema do compositor, que é o primeiro criador, né, do intérprete e do músico, que é o nosso terceiro parceiro, que cria toda a harmonia para estarmos criando e argumentando e colocando essa obra como um todo. Nós estamos falando aqui com referência ao que foi feito no passado. Nós tivemos um problema muito sério durante 42 anos aí com o Wilson Santos, depois o governo militar. Então, como o compositor, o criador, o músico, ele sempre foi anárquico por natureza, né? Então o Gobernador Couto Silva, junto com o Wilson Santos, que foram os parceiros, então eles criaram, né, uma carteira, inclusive daquela época, que você era obrigado a ter aquela carteira para se apresentar. E nesse caso, a nota contratual da obra do músico era carimbada isenta. Então se isentava tudo aquilo. E como os sindicatos eram todos eles vigiados pelo governo militar, então o que o Sandro fez? Ele tirou o presidente do sindicato dos músicos, inclusive foi preso lá, inclusive a doutora ali, que é sobrinha dele, foi preso lá em Campinas, ele foi torturado no DEIC, inclusive veio a falecer por causa depois de tudo isso. E ele tomou o sindicato e juntou o sindicato na ordem dos músicos. Ele fez uma portaria, e como ele era presidente do Conselho Federal, do Conselho Estadual e da Confederação, e interventor junto com o governo, ele podia tudo. Então ele colocou um militar em cada estado do Brasil, ele colocou um militar, ele como interventor colocou um militar para cuidar da nossa categoria. E por isso nós tivemos todos esses anos essa inércia, tanto do Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho e da Previdência Social, que não recolheu nada em favor dessa classe. Então, eles são coniventes e criminosos, todos eles, o que fizeram com a classe artística desse país, colocando lá, como o Vaticano colocou a Maria Madalena, que era princesa, como prostituta. E assim foi o que o governo militar e esses ministérios fizeram com os músicos e os criadores brasileiros. Bom, obrigado, Mendes. Deixa a doutora Solange
Constantino Milano Neto, que foi fundador da Ordem dos Músicos, e eu tenho acompanhado ao longo dos últimos 10 anos a luta do Marinho, do Mendes, de todos vocês, para que a gente faça o que for melhor para o músico. Porque, infelizmente, a gente sabe que ficou uma categoria abandonada. Nada foi mudado desde a época do meu primo. Muito pouca coisa foi feita pelo músico. E eu tenho colaborado no seguinte: eu acho que a categoria, seja ela qual for, você trabalha, você tem que ser reconhecido. E, infelizmente, o músico é sempre jogado para escanteio. Infelizmente, ninguém vive sem música, todo mundo, se está alegre ou triste, gosta de uma música. Não é verdade? Outra coisa, vocês não tendo esse reconhecimento, o músico tem um instrumento que custa caro. 90% são instrumentos importados. E se você precisar mudar uma corda, mudar alguma coisa, você tem esse ônus, entendeu? Outra coisa, você quer comprar um instrumento, não tem dinheiro à vista, você quer abrir um crediário, você não tem, porque você não tem carteira de trabalho, você não tem nada, você não é ninguém, entendeu? Então eles tiram de vocês o direito de ser cidadão, de ter uma vida digna. Isso daí já deixava o meu primo, na ocasião, muito revoltado, que achavam até que ele era comunista, não importa o lado político dele. Mas o que ele achava era isso, que o músico estudava o dia inteiro e à noite tocar, e no fim da noite, dá um prato de comida para ele, serve uma esmola. Que muitos de vocês estão acontecendo isso, ainda hoje, entendeu? Que foi o caso que o Marinho falou, bilheteria, não deu bilheteria, tchau, um abraço. Aí de favor o cara é capaz de te dar um sanduíche, para você não sair de lá com fome, entendeu? Então nós estamos num país que nós estamos crescendo, nós temos que mudar isso. Nós temos que nos unir com os demais sindicatos ligados à música, ligados como o Mendes, que é dos compositores, nós temos que nos unir. Nós estamos nesse momento, entendeu? E o país está precisando disso. Ou a gente moraliza agora, ou daqui 20, 30 anos nós vamos estar conversando a mesma coisa. Porque eu já estou acompanhando a luta de vocês de tirar o sangue, de não sei o quê, já há 10 anos. E a gente não consegue mudar isso sozinho. Então nós temos que, todos nós saímos daqui, conversa com os colegas, vamos nos unir, vamos fazer a ação se for possível. De qualquer forma, nós temos que continuar essa luta. Porque senão nós vamos morrer na praia sempre. Entendeu? Dona, boa noite, novamente. Boa noite. Meu nome é Maurício Gasparino da Silva, eu sou diretor de fiscalização da Secretaria de Inspeção do Trabalho, então eu coordeno uma parte da fiscalização nacional que se divide em área de segurança e saúde do trabalhador e uma área mais propriamente definida como de legislação mesmo, FGTS, salário, jornada e assim sucessivamente. Salário, etc., fraudes, etc., etc. Então essa é a parte que eu coordeno. Nessa semana, eu sei que vocês enviaram um convite para essa reunião, vocês enviaram um convite ao Ministério Público do Trabalho, vocês enviaram ao órgão de fiscalização da classe, né? Que é o Conselho, vocês enviaram a superintendência, naturalmente, e não sei mais, talvez alguns outros, no sentido de buscar uma solução de algo que eu estava conversando com o Marinho, vou chamar de Marinho, que é uma luta histórica, né? É uma luta histórica. E no receber, no me contar essa luta histórica, bom, concluindo a parte de representação, porque eu estou aqui, o ministro do Trabalho, sensível inclusive ao pleito, ele está representando o Ministério e o Brasil num evento em Buenos Aires. E amanhã ele estará em Porto Alegre, num evento de aprendizagem, e não poderia estar aqui hoje, naturalmente. Ele indicou o Manuel Messias, da Secretaria de Relações de Trabalho. O Manuel Messias, vendo o tema, que não é um tema novo para ele, ele entendeu que a representação de alguém da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que envolve fiscalização,
que envolve fiscalização, ele nos repassou o convite e a gente então está aqui representando. Quando eu vim com o prazer natural de quem vem representar o Ministério num assunto importante, em qualquer evento. Quando eu conversei com o Marinho, mais propriamente aqui, a gente ficou bastante tempo conversando, a gente percebe que é uma luta de um longo tempo. Até eu confesso que eu não entendo bem como que isso não evoluiu minimamente de uma forma que fosse satisfatória ao interesse dos músicos do Brasil. Bom, são muitos elementos em torno dessa questão. Mas, na conversa que nós tivemos, eu também percebi que, enquanto representante da Inspeção do Trabalho, a fiscalização do trabalho tem a preocupação básica da Inspeção do Trabalho, quando se trata de direito e de cidadania, é o registro. O registro, a cidadania daquele trabalhador nasce naquele momento ali, o reconhecimento da sua cidadania, quando o empregador, ao tomar o serviço daquele trabalhador, ele faz o registro. Seja o registro respeitando uma condição de autônomos, seja o registro respeitando uma condição de avulso, portuários, carregadores de carga, etc. Seja em outras várias situações o trabalhador empregado mesmo, que é aquele registro obrigatório que deve ser feito antes do início da prestação de serviço. E eu estou envolvido agora num tema que envolve um registro que traz cidadania para toda uma categoria, para toda uma classe. Mais do que a cidadania, quando a gente quer se sensibilizar de algum assunto, por exemplo, eu fui a uma palestra do Stephen Dublin, que é um cidadão que ele é técnico da seleção brasileira de basquete em cadeira de rodas, e ele também tem uma deficiência física, e ele vive a deficiência física. Se ele quiser emocionar, ele vai lá e mostra aquela situação, tanto as situações de sucesso, de superação, etc., mas aqui vocês poderiam, para emocionar, colocar, como é o ponto da nossa preocupação, a situação dos trabalhadores que depois de uma vida toda de trabalho ficam numa situação de abandono social absoluto. Por quê? Por culpa dele? Não foi por culpa dele. Se eu disser aqui que foi por culpa do Estado, eu estou assumindo uma condição que talvez pode gerar problema futuro. Mas eu poderia dizer que é uma culpa de todos, é uma culpa da sociedade. Concordo. É uma culpa da sociedade. Quando eu digo da sociedade, é também porque a representação da classe não conseguiu, nesses anos todos, envolver o setor responsável, o Estado, para essa situação. Eu vejo uma dificuldade inexplicável de se conseguir isso até hoje. E depois da conversa dele eu percebi que eu não gostaria de estar aqui como sendo meramente mais um representante do Estado que vem conversar com vocês, ou vem conversar e atender a uma convocação do Marinho, ou mais uma pessoa que veio ouvir. Para onde é que isso vai? O que vai acontecer? Eu me sentiria muito frustrado, como algumas vezes eu me sinto no meu trabalho, na verdade, de você acreditar em algumas coisas e você, por mais que você lute, aquela coisa que você não enxerga caminhar. Não é a construção de uma casa que você começa, vai, passa no meio, quando você chega lá no acabamento e você está na hora de limpar e você vê, porra, eu consegui, eu construí, está pronto. Esse assunto de vocês, ele chegou até mim, na primeira oportunidade que eu percebi, eu estava numa reunião do Conselho de Relações de Trabalho. Eu não sei se todos têm intimidade do que se trata do Conselho de Relações de Trabalho. No Brasil, o Ministério do Trabalho passou a adotar, assim como em outros organismos internacionais, algumas decisões tripartite, de uma forma tripartite, ouvindo trabalhador, empregador e governo. Então eles se reúnem. Esse Conselho de Relações de Trabalho é a convocação que o Ministério do Trabalho fez, através de portaria do ministro, para chamar as representações patronais, representações de trabalhadores e o próprio governo para sentar numa mesa e servir de um órgão, de um organismo de assessoramento e de orientação às práticas do Ministério do Trabalho. Eu estava numa reunião lá representando a Secretaria de Inspeção e esse tema veio trazido por alguma das centrais de trabalhadores, talvez a UGT, e dizendo de que um problema seríssimo de nota contratual dos músicos, em que o problema passava já da questão de quem a emitia, que seria ou o conselho, ou o sindicato,
como é que isso era feito. E eu já naquela reunião, e ele repetiu aqui para mim, eu falei, olha, não faz sentido hoje viver na idade da pedra, isso tem que ser eletrônico. Isso tem que ser eletrônico. Isso já naquele momento foi a primeira, né? Bom, na realidade, vocês dizem que desde 2011 isso vem num debate, tá? E no dia 19 de julho teve uma reunião desse Conselho de Relações de Trabalho e foi montado um grupo de trabalho, tá? Foi aprovada a proposta de criação de um grupo de trabalho para estudar e propor alterações na forma de contratação de músicos, principalmente no que se refere à expedição da nota contratual. Porque se a gente não está falando da nota contratual, a gente está falando dos mesmos elementos que envolvem uma contratação de artista ou músico e cujas informações têm que passar pelo conselho, pelo sindicato, mesmo o trabalho, o empregado indeterminado ou prazo determinado, aquele que é contratado mesmo. Essas informações também têm que seguir. Né? Mas o problema maior não está aí. Eu acho que está na nota contratual. Porque essa outra relação de emprego, de amostra de domicílio ou de pesquisa, a gente vai ver que uma das categorias mais... Não é? Vai ser o maior índice que eu vou enxergar e ver, eu acho que é a questão de músicos e artistas. Tá? Bom, vamos caminhando no sentido da gente achar uma solução para isso que vocês estão trabalhando há tanto tempo. Se vocês estão há 20... Assim, olha, a história de vocês aqui fala 27 ou 28 anos, eu tenho... Da nota contratual. Da nota contratual, eu sei. Se ela tivesse uma evolução de fiscalização de todos os envolvidos, que viesse num crescente, como eu tenho visto em algumas outras áreas, hoje estaria uma beleza. Não está. Eu tenho um filho de 26 anos, ele tem muita barba já, ele está bem grande, bem forte. E essa causa de vocês, ela tem mais barba. Sabe, isso aí não eu acho que a gente, é difícil, gente. Agora, se vocês estão há tanto tempo, eu não sei o quanto de vocês também, já que eu falei no Conselho de Relações de Trabalho, quem de vocês estão ouvindo falar numa coisa que talvez quem mais se preocupa é a classe empresarial, porque é uma mudança estrutural muito grande? Quem ouviu falar no E-Social? Tá bom? O E-Social. A Receita Federal, tem uma câmera lá, né? Tem outra lá. Nossa, tem outra lá. Então, a Receita Federal, ela quer a mesma coisa. Ela quer botar os olhos em cima de tudo o que o ser humano faz em termos que envolvem tributo. A Receita Federal quer arrecadar. Quer dizer, ela não quer ser um monstro, mas o objetivo dela, assim como o objetivo de uma empresa é o lucro, o objetivo da Receita Federal é a arrecadação. Bom, a Receita... Eu queria pedir uma parte. Existe dentro desse sistema um caso muito interessante, com referência, inclusive, aos contratos internacionais. São bilhões. Aqui tem artista que vem aqui, e nós temos mais ou menos uns 400 a 500 contratos, conseguir prender 3 milhões e pouco, inclusive para uma poupança do próprio sindicato dos músicos, né? E são artistas que vêm aqui e levam daqui 8, 10 milhões de dólares. Não se paga um centavo de imposto de renda. Não se fiscaliza uma mala de ninguém. Então a Receita Federal está também pescando nesse setor. Muito grande. Marisa, o social é importante, pessoal. Então assim, ó, o que eu estou fazendo? Né? Já que eu estou numa reunião nova, é a primeira reunião que eu trato do assunto, eu tenho que reconhecer na minha vida, tá bom? Mas naturalmente eu me preparei para vir aqui, minimamente, para respeitar os senhores naquilo que a gente vai conversar. E aí eu percebi, quando eu falei aquela palavra eletrônica, naquela reunião, eu falei, olha, essa nota contratual, essas obrigações têm que ser eletrônicas. Eu me lembrei do E-Social. O E-Social faz parte
do SPED. O SPED é o sistema SPED. É o Sistema Público de Escrituração Digital da Receita Federal. Eu não sei se são todas, mas é uma quantidade muito grande de empresas que obrigatoriamente toda a escrituração dela, hoje tem a nota fiscal eletrônica, e toda a escrituração dela é digital. Então ela deseja fazer com que tudo seja digital e que todas as informações permitam um cruzamento muito grande de informação, o que facilita o combate à sonegação. Criado o SPED, a Receita Federal, em conjunto com o Ministério do Trabalho, está formando e formatando o E-Social. O E-Social é a escrituração digital de todas as obrigações trabalhistas. Ora, quem esperou 20 anos, 4 anos, o E-Social ele vai estar na praça, na rua, eu diria que mais tardar a partir de... para todas as empresas, talvez ainda não, mas ele vai estar a partir de julho do ano que vem. Ele está sendo programado agora, foi prorrogado o prazo, vai ser feito 6 meses de testes nos primeiros obrigados e depois vão efetivamente implementar. O que é o E-Social? Todas as informações trabalhistas elas vão ser informadas eletronicamente através do E-Social. Eu procurei o responsável pelo E-Social no Ministério do Trabalho, chama-se José Alberto Maia, tá? Daniel aí da Receita. E eu conversei com ele porque eu saí dessa reunião, Conselho Nacional do Trabalho, procurei o Maia e falei, Maia, vem cá, vamos conversar. Porque eu também desejo toda uma série de escrituração digital das obrigações trabalhistas o mais completa possível. E por que a importância do E-Social? Porque hoje você apresenta a RAIS. A RAIS é uma informação que as empresas apresentam até março de todo ano. Hoje tem um objetivo muito grande de desburocratização, né? Está se trabalhando muito nisso. Às vezes não se consegue, se cria mais coisa achando que está se desburocratizando. Não é verdade. A RAIS ela é apresentada pelas empresas todo ano com base na folha de pagamento. Essa mesma folha de pagamento pode apresentar mensalmente, se a empresa não usar a mesma, o CAGED, que é o Cadastro Geral de Admissões e Dispensas, né, de trabalhadores empregados. Nós temos outro sistema que é o Fundo de Garantia. Ou seja, nós podemos ter 3 sistemas de informação diferentes. Isso gera uma qualidade de informação muito baixa. O que vai ser o E-Social? Você não vai precisar mais apresentar RAIS, não vai precisar mais apresentar mensalmente o CAGED, você não apresenta, por exemplo, a informação do Fundo de Garantia. A informação vai estar toda numa informação só que sai da folha de pagamento digital. Ou seja, nós vamos ter uma informação apenas. E eu perguntei a ele, me diga uma coisa, eu estive lendo aqui a legislação aqui do músico, e aqui tem uma coisa que eu achei absurda, né, que não é mais compatível com os dias que a gente vive de hoje. Eu vi aqui que tem 5 vias de uma nota contratual. Uma para o trabalhador, uma para a empresa, uma para o conselho, uma para o sindicato, e a última ainda que alguém tem que entregar lá no Ministério do Trabalho. Isso não tem nenhum cabimento. Maia, o que você acha de a gente conseguir botar isso no E-Social? Então, ele ficou entusiasmado e disse, não, isso aqui nós podemos pensar nisso e a gente... Claro, isso envolve... O E-Social é um trabalho conjunto de Receita Federal, Ministério da Previdência, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal e Previdência e INSS, talvez, eu não lembro bem. São 5 ou 6 órgãos envolvidos. E agora o Ministério das Micro e Pequenas Empresas também está junto lá, porque quer colaborar e tal. Eu imaginei as informações da nota contratual lançadas uma única vez e seguindo por um local onde ela pode disparar informações, principalmente a um conselho de fiscalização. Ora, esse conselho de fiscalização, por convênio, ele poderia repassar várias informações a todas as entidades sindicais envolvidas. Com o E-Social vigente, nós, do Ministério do Trabalho, vamos buscar ali as informações para fiscalização, para estudos sociais, para tudo que é necessário. Por que isso não pode ser, por exemplo, há várias instituições, uma das quais a questão do músico. Então, se você conseguir
Então, o pedido que eu faço, até pela importância que o E-Social tem para nós, no Ministério do Trabalho, e eu acho que para a sociedade, porque gera uma qualidade de informação absurda, que é uma informação só. Eu já participei de muitas reuniões onde eu falei, gente, como é que esse país ainda não implementou um documento só de identificação da pessoa, do trabalhador, do passaporte, Por que não existe? Por que a gente não consegue uma coisa dessa? Por que tem vários? Tem a carteira de trabalho, tem a carteira de identidade, depois você tem a carteira de motorista, incrivelmente com outro número. Depois, a gente lembra falar que lá nos Estados Unidos é aquela o social lá. Então, se essas informações lançadas de interesse massivo, então o que eu peço a vocês, e até aqui vai no pedido, é de que vocês tomem conhecimento pleno do que trata o E-Social, ajudem a incentivar que esse E-Social entre em operação o mais rápido possível e integrem a categoria de vocês no tocante aos interesses digitais de informação no E-Social. É perfeitamente possível. O Maia, que é o representante do Ministério do Trabalho no E-Social, está trabalhando conosco. Eu vou também falar sobre a indagação sua a respeito de fiscalização, etc. Não vou fugir disso, não. Gostaria, foi interessante tocar nesse assunto, porque nessa reunião que eu estive lá em Brasília com a Previdência, a Receita e o Ministério do Trabalho, o qual você participou, e o Rogério Nagamuni, da Previdência Social, foi colocado justamente o E-Social. Mas, mais ou menos assim, olha, sai, vamos, tal coisa está meia. E aí foi o que a gente ficou mais ou menos preocupado foi da seguinte maneira, tá, até sair o E-Social, fazemos o que com a norma contratual? Mais ou menos assim, quer dizer, não se fiscaliza, não se trabalha, quer dizer, se demorar um ano, bem, se demorar 2, amém. Quer dizer, então a gente está numa situação complicada. Só que o que acontece? Agora, como a gente começou a questionar e a cutucar onça com varacuta, o Ministério do Trabalho, e fazer, então agora centrais também, por interesses outros, também começaram a se movimentar. Só que sempre começam a se movimentar daquela maneira, a gente já conhece de trás para frente mesmo. Algumas pessoas com outros interesses entram na frente e começam a fazer a representação, só que na verdade, quando a gente vai buscar o real interesse é outro, porque não interessa para nenhuma empresa, por que não saiu a nota contratual em 4 anos? Não interessa para nenhuma empresa estar vinculada ao Ministério do Trabalho, à Previdência e à Receita. Acabou. Então isso daí é lógico e óbvio. Foi feito um acordo coletivo de trabalho, no qual fizeram o acordo coletivo, mas não exigiram os registros no Ministério do Trabalho das empresas. Que caralho de acordo coletivo é esse? Olha só, Marinho, quando nesse Conselho de Relações de Trabalho, quando chegou a nossa secretaria um pedido de indicação de representantes, eu tive a felicidade de indicar uma pessoa em que eu confio muito, e essa pessoa teve a indicação aceita pelo secretário e pelo ministro. Então, é uma pessoa, inclusive, da minha confiança, trabalha comigo e que comunga de várias das mesmas ideias. Tá? A nossa proximidade com o José Alberto Maia, do E-Social, também é muito grande. Então, eu posso te assegurar que, dentro da representação da Secretaria de Inspeção, essas ideias que nós estamos conversando aqui, elas vão seguir nessa linha. Tá? Agora, dentro também do que nós estamos conversando, há o interesse do trabalhador e há o interesse do governo. O patronal, vamos lá, que o patronal não queira. Tá, então nós temos aí 3 representações, 2 são favoráveis a que você tenha a melhor informação possível, eu acho que é um caminho. Bom, naturalmente eu não espero chegar aqui e falar para vocês que essa é a solução, essa é aquela. Não é isso que nós estamos construindo. Nós estamos falando sobre ideias. É um diálogo de ideias. Porque senão os 28 anos, ou 26, ou 4, não teriam acontecido. Tem uma outra indagação. A maioria dos locais que os músicos exercem função estão ligados a bares e restaurantes. O objeto social deles não seria casa de espetáculos. Isso não cria um óbice para a fiscalização, vamos dizer assim, pelo E-Social?
pelo fato de especificamente para os músicos. É uma indagação que surgiu pela sua explicação, porque assim, como o objeto social da empresa é venda de refeições, né? Não tem ali casa de espetáculos, isso não vai criar para o músico, especificamente compositores, intérpretes, um óbice. É uma indagação que surgiu daqui da explicação. Não sei se alguém pensou nisso. Sim, você tem que pagar 10% de uma nota contratual. Se não houver fiscalização, quem vai pagar 10% de nota contratual? Ou seja, o ser humano ele trabalha no regime da obrigação. Né? Se você diz assim, você deve pagar, mas se não tem uma sanção, isso não vai muito à frente. Sabe disso? Para isso o Estado tem fiscalização. Essa questão que você está falando, de ser uma empresa de espetáculo ou não, ela também vai depender de fiscalização. Né? Porque o ECAD assim, até às vezes a pessoa tem um casamento, né, e coloca lá um DJ e tal, tem que pagar o ECAD. E o Marinho comentou, né, que o ideal seria da lista de execuções que manda para o ECAD, que o ECAD sempre cobra e recebe, né? Eu, assim, não sei, e não paga. Então, assim, se houvesse uma forma parecida com o ECAD, que aí sim, a nossa intenção aqui é que ocorra a fiscalização mesmo, para que o direito dos trabalhadores sejam preservados. Viu, doutor Maurício? E nós temos uma situação um tanto mais premente ainda. Nós não temos os registros das empresas que contratam músico aqui. Isso eu já estou fugindo até um pouco do que a doutora Pérsia colocou. Essas empresas internacionais que entram no país, faturam milhões e milhões de reais, levam o dinheiro na mala, não pagam R$1 de tributo e não tem a obrigatoriedade, ela tem obrigatoriedade, mas não tem a fiscalização do órgão competente para exigir o registro dela. Ela só carimba o contrato. Sim, agora vamos entrar só num campo muito importante e vamos deixar claro uma situação. No conselho, aqui eu estava mais ou menos colocando, doutor Maurício, no conselho nós temos um representante, não é conselho, não é desculpe. O Conselho de Relações de Trabalho? Sim, né? Não, o de imigração. O CENIG. CENIG. Conselho Nacional de Imigração. Isso, nós temos um representante de um sindicato de músicos lá, tá certo? Que na verdade eu não entendi até hoje, e como e o porquê que essa pessoa está lá, porque muito pouca gente sabe disso, inclusive, até muito pouca gente, ou quase ninguém sabe disso. Segundo, nós temos contratos de trabalho que entram no Brasil, por exemplo, contratos que são feitos no Brasil, primeiro que vem na tradução, eles registram a tradução e não o original. Começa assim. Segundo, o que é exigido deles, entre aspas, a maior parte das empresas, como existem 2, 3 empresas muito grandes, Time for Fun e a Plan Music, Poladiano, são 3 empresas que todo mundo sabe, que detêm um poder muito grande, muito violento com relação ao poder financeiro, poder e a mundo. Então o que acontece? Na verdade, tem, primeiro, o contrato internacional, só uma curiosidade, doutor Maurício, os contratos internacionais eles têm que ser recolhidos, os 10%, seriam 5% de sindicato, 5% da ordem, antes do evento. Não. Eles deixam para recolher depois do evento, porque de cada 20 shows eles recolhem 10. E o resto passa aqui meio que... E normalmente eles deixam tudo junto para recolher, tudo junto para que ocorra justamente esse balaio de gato e que na verdade o show de 1000 recolhe-se 10, vira de 10 e assim fica por dito pelo não dito, só que pior, se a gente for pedir uma fiscalização na superintendência do trabalho, dependendo do Estado, eles não vão. Eles se fazem de botar, não querem justamente reconhecer sindicatos que criem problemas para eles. Essa é a grande verdade. Infelizmente, desculpe, doutor Maurício, mas eu vou ser categórico numa situação. Para o Ministério do Trabalho, não interessa reconhecer sindicatos que vadiam contra os interesses patronais. Essa é a grande realidade. É aquela velha
situação. Maquiagem. Não, naquela velha situação. Você não interessa para o sistema. É mais ou menos assim que funciona e acabou, tudo sabe. Tem músicos que vêm, por exemplo, da Alemanha, da Inglaterra, aqui e pagam para tocar. Não, e... Não, Contrato vem lá, você pagou para vir aqui tocar. Não, então tem umas situações, são umas situações esdrúxulas que não tem, que a gente, eu acho o seguinte, o Brasil hoje está em ebulição, o Brasil está em fase de mudanças reais. E eu acredito que tanto o senhor pode perceber o seguinte, doutor Maurício, não existe um parlamentar aqui, não existe uma pessoa do legislativo, para quê? Nós não fazemos politicagem. O que nós precisamos, nós estamos fazendo, é algo para uma categoria, para uma classe que está esquecida há muito tempo no Brasil. Então, quando o senhor disse, exatamente, quando o senhor disse a respeito dos acontecimentos desse tempo todo, já vou mais longe, doutor Maurício. A legislação, a 3857 sobre essa atenção, os artigos 64, 65, 66, no que ela diz, é o seguinte, já deveria ter sido, já desde 1960, ter sido recolhidos os impostos e os tributos da Previdência e trabalhistas nos contratos de trabalho. Inclusive, antecipado. Dona Fátima, politicamente, por exemplo, nós só temos cadastrado no Brasil hoje 1.200.000 entre compositor, intérprete e músico. Então, aí eu vou dizer o seguinte, quer dizer, então a omissão não é de 86. A omissão do Ministério do Trabalho já vem de 1960. Essa é a realidade. Nós não estamos falando de 1960, nós estamos falando de 27 anos das portarias que, na verdade, somente, como é que eu vou dizer, regulamentaram o que já existia. Só deram padrão, por exemplo, na contratação de 10 dias, 8 dias, assim por diante, no tempo de trabalho do contrato. Só isso, o resto já existia na lei 3857. Então nós temos um problema mais sério ainda. Quer dizer, então eu quero perguntar o seguinte, eu quero dizer da seguinte maneira, o que nós poderíamos, a princípio, doutor Maurício, a princípio o seguinte, o que poderia ser feito, a princípio, em relação ao primeiro tema, aos registros das empresas no Ministério do Trabalho? Primeiro. A questão do registro de empresas no Ministério do Trabalho ela tem que ser abordada pela capacidade, pela competência de fiscalização disso aí, porque pelas leituras que eu fiz, o Ministério do Trabalho realmente não atua no sentido de fiscalizar esse registro, e eu vou dizer mais. Esse registro, naturalmente, que ele é feito na Secretaria de Relações de Trabalho. Então, é um registro que a pessoa vai lá e faz. Não sei se ele está bem regulamentado e cujo procedimento esteja bem definido lá dentro. Você pode falar até melhor para mim como é que é quando a empresa procura lá e faz o registro. Isso tem funcionado bem quando ela quer fazer? Não, pior, não existe ninguém que saiba como se faz isso. Só isso. Então nós estamos numa situação, doutor Maurício, é isso que eu quero deixar claro aqui, assim, é uma situação tão esdrúxula, tão absurda, que é o seguinte, a própria legislação, a própria portaria, quando ela diz que a empresa tem que manter um registro do Ministério do Trabalho renovado a cada ano e tal, seguir documentação, constituição da empresa, CNPJ, e recolhimento do imposto sindical patronal, simplesmente o seguinte, aí a gente vai ao Ministério do Trabalho e diz assim, olha, eu gostaria de saber o seguinte, eu quero ter uma empresa, eu precisaria me registrar aqui para fazer a contratação de música e tal. Como? Que jeito? Não, acho que deve ter algum engano aqui, acho que não sei disso aí não. Mas bem assim. Aí, mas o pior, eu liguei ao Rio Grande do Sul, falei lá na Superintendência do Rio Grande do Sul, e disse a eles, eu gostaria de saber, algumas empresas que têm registro no Ministério do Trabalho, para depósito da nota da quinta via, da nota da e tal, peraí um pouquinho, como é que é? Não entendi, como é que é? Eu digo, mas vocês não... Não, acho que você deve estar vendo algum engano aí. Estou sempre engano. Então, deu para entender? Quer dizer, então, entenda bem, não é uma questão, veja bem, estritamente estadual, não, é nacional. A coisa vai além do que se imagina. Então, quando a gente diz que o problema não é estadual, mas é nacional, então a gente vem discutindo com outros sindicatos, com outras pessoas, com outras entidades, que na verdade também se omitem. Essa é a grande realidade. Nós temos um documento, um protocolo feito no Ministério do Trabalho, que é aquilo que eles estão querendo tirar de lá. Essa nota protocolo que a gente apresentou, a gente também fez um balanço, um levantamento dos sindicatos estaduais, das ações do Ordem dos Músicos, e entregamos ao Ministério.
E é isso que estão tentando, esse documento que estão tentando tirar, colocar um outro, fazer um grupo de trabalho, porque não querem apresentar, não querem mostrar aquele documento. Só que aquele documento já está na Casa Civil. Independente deles fazerem o trabalho ou não fazer, aquele documento já está na Casa Civil. Porque, na verdade, a responsabilidade não é só também do governo federal. São dos órgãos fiscalizadores também que estavam envolvidos na época. E esses órgãos fiscalizadores, eles detêm um ônus público. Os conselhos têm uma função pública, recebem recurso que é público. Sim. Também. Então, nós estamos então, assim, ó, eu gostaria só de fazer uma parte aqui. Nesse sistema, aí, como o sindicato ele tem o direito constitucional da fiscalização de todo o aproveitamento econômico das obras como um todo, entre compositor, intérprete e criador, músico, essa portaria a gente não podia, como já foi feito um acordo coletivo entre os sindicatos, como nós temos esse direito constitucional, nós levamos isso ao Supremo Tribunal Federal para homologar, para comandar de segurança. Seria aí, porque aí você tem que passar por cima de tudo que é constitucional. Né? Então, assim, ó, o Marinho falou sobre, você comentou comigo, o eletrônico, né? Eu só temo que, até que o E-Social entre em execução, e eu acredito firmemente que por interesse de trabalhadores, interesse do governo muito grande, o E-Social é uma realidade. Tá? Ele vai realmente ser implementado. Eu acho a via, se não é em linha reta, é a mais rápida. Seria o E-Social. Agora, as empresas de trabalho temporário, existe um sistema na Secretaria de Relações de Trabalho chamado CIRET, onde as empresas de trabalho temporário, e que elas não apresentam CAGED, elas têm que apresentar ali as prorrogações, os contratos e as prorrogações do contrato de trabalho temporário. É um sistema criado dentro do Ministério e que permite, e que existe essa obrigação. Eu não tenho, assim, muita credibilidade, assim, não acredito muito, assim, que se antes do E-Social entrar em operação, vocês, mesmo que unidos entre órgãos, entidades, vão conseguir um sistema eletrônico montado, pronto e que funcione adequadamente, que preste informações para todos até lá. Eu acho que não seria mais rápido e não seria tão eficiente e não seria desburocratizado. Seria caminhar no sentido oposto a um decreto presidencial que caminha e que tem um projeto de desburocratização nacional. Então, assim... Mas no caso, por exemplo, esse E-Social, por exemplo, ele entraria, qual é que seria, por exemplo, no caso aí, da nota contratual do trabalho, o que na verdade, entraria no lugar da nota contratual do trabalho? Tá, vamos lá. O músico também tem um contrato indeterminado ou a prazo determinado, ele é empregado. Bom, o E-Social já está preparado para receber as informações desse empregado. Mas o E-Social não está preparado, eu acredito, que por falta... Você tem que pedir. Eles têm que entender que quando estão montando o sistema, quais são as reais necessidades da sociedade. E aí são as partes interessadas, e quem mais entende dessa relação são vocês, que vão lá nas representações que estão criando o E-Social, programando, é um sistema. O E-Social é um sistema. Você vai lá e coloca assim, olha, quando o CBO ou quando a categoria é músico, tem que abrir uma tela e que tem que ter algumas informações específicas que vão atender as entidades de conselhos, sindicatos, vão atender a Receita Federal, vão atender a esse conjunto. E aí essa tela, quando ele coloca lá que é músico, vai abrir uma tela diferente. E aí você pode escolher quais informações você vai pedir. Quando você der uma informação de que ele é músico estrangeiro, o conjunto, o contrato estrangeiro, ele vai abrir uma outra tela e você tem outras informações. Então, assim, essa construção é uma construção do sistema. Você coloca ali o que você quiser. O que você quiser pedir, pode ir ali. Porque ele vai abrir e ele não vai passar para a próxima tela antes de você prestar aquela informação. Vamos à resposta do registro. Enquanto você não colocar ali o registro, ele talvez permita que você passe a uma nova tela, mas você tem que apresentar uma justificativa. Perguntando, dizendo por que não tem aquele número lá.
Tá pego, né, doutor? Tá? Então, assim, essa informação vai para quem precisa. Essa informação vai para o Conselho, essa informação vai para a fiscalização do Ministério do Trabalho. Realmente eu vou reconhecer aqui, eu fui analisar. Primeiro, o nosso sistema de inspeção federal do trabalho não está preparado para separar a informação de que foi uma empresa de espetáculo ou de música, uma empresa que foi fiscalizada. Essa relação de informação não existe. Quando eu busquei aqui, então eu fui os autos de infração lavrados no Brasil, que tem as ementas que eu te mostrei ainda há pouco, são 15, relativa a multa. Bom, foram 16. Nós estamos falando de Brasil? Então, assim, realmente, algo não está... Tá. Não esperem que isso mude no ano de 2014. A fiscalização do Ministério do Trabalho, ela trabalha com projetos, e são projetos que são feitos com base em planejamento. Receita é mais do que isso. A Receita, na metade do ano, ela já sabe o que vai fazer até o fim do ano seguinte. Praticamente não vai ter surpresa ali, salvo se alguma notícia nova pairar, uma grande denúncia, alguma coisa. Senão ela já sabe quem ela vai fiscalizar no ano seguinte. E nós somos a mesma coisa. A gente tem planejamento que fecha lá em outubro, novembro, e a gente sabe que a gente vai, que tipo de categoria econômica, que tipo de atividade, que tipo de projeto a gente vai alcançar no ano seguinte. É com base na participação e o interesse e a mobilização de cada área que pode mostrar para a gente que essa área tem uma necessidade maior que não tem sido atendida. Ou seja, a guerra já não vai ser mais por aqui, é um espaço intermédio. Mas, Uma pergunta. E quanto ao pretérito, tudo bem, nós estamos falando do social para uma coisa futura, né? E quanto aos músicos que já estão com uma idade mais avançada e não tem mais esse direito, né? O que o senhor sugere como membro do Ministério do Trabalho para alcançarmos e garantir esse direito, pelo menos previdenciário, para esses músicos? Né? Eu fui empregado no escritório de advocacia durante 3 anos, chamado estagiário. Só que o estágio, para ser reconhecido, ele tem que ser um estágio formal, dentro das normas, senão ele não é estágio, nem emprego. Eu vou entrar na justiça nesse tempo de serviço que eu não gostaria de perder. Eu não sou mágico aqui para dizer para vocês que a forma de você comprovar essa relação numerosa e fantástica que existe, tanta gente que vai ter que buscar essa comprovação, vai ter que comprovar. Pelo sistema que está hoje montado aí, vai ter que comprovar. Só que, como eu atuo nessa área também trabalhista, tem o problema da prescrição bienal. Não, mas não estamos falando de prescrição de valores, eu estou falando de previdência social. Isso, de previdência social, artigo 11 da CLT, você até consegue entrar com a ação, tá? Mas juízes de primeira instância extinguem dizendo da prescrição bienal. Não, essa declaração de direitos de reconhecimento de vínculo, essa não prescreve. Porque não é. Essa não tem prescrição, porque você não está pedindo. O que prescreve são os valores. Tá? Mas a declaração de vínculo é uma ação declaratória, você não está pedindo nada monetariamente, é isso que prescreve. Então, mas na declaratória vai ser muito difícil para esse pessoal conseguir mencionar salário, só vai conseguir esse vínculo que aí, hipoteticamente, vai pelo salário mínimo. Vai pelo salário mínimo, tá? Mas no caso, por exemplo, exato, o que a gente estava discutindo até há pouco tempo atrás seria o seguinte: o LOAS ele existe daí. Ah, quer dizer, mas o LOAS, os requisitos sim, do mas LOAS... não, o requisito do LOAS para músico é o mais fácil que tem para ser comprovado. Daí, isso não tem meio, porque assim, o cidadão está numa situação tão precária, mas é frustrante, né? Você ir às ruas para... Eu acho que o caminho mais sensato mesmo é a ação trabalhista para reconhecer esses direitos. Essa ação de conhecimento para reconhecer esses direitos dos músicos. Né? Mas o E-Social é aquilo que eu falei, ele vai alcançar uma coisa futura. Agora, só não cortando as coisas, só uma curiosidade. No caso, por exemplo, que 90% dos músicos, ou vou dizer até mais, ninguém trabalha pelo salário mínimo. Todo mundo sabe disso, principalmente na idade mais jovem. Mas hoje você não tem isso, meu amigo. Não, você já vai garantir alguma coisa. Tudo bem. Não, tá certo, mas eu digo para você assim, é o que eu estava dizendo, o cidadão com 65 ele pega o ele tem o LOAS na mão. Então o que eu quero dizer é o contrário. Nós tivemos aí, há pouco tempo atrás, uma sanção presidencial na qual a maior parte dos guerrilheiros, todos aqueles que trabalharam, que lutaram, que tiveram problemas na Revolução, que tiveram
participaram da Revolução, foram indenizados. Espera um pouquinho. Estamos falando realmente de outra coisa. Não, mas aí no caso, mas olha, a relação, entenda bem, o que eu quero dizer é o seguinte, a relação em si, ela tem tudo a ver, porque todos os músicos da época, todos os músicos que vieram da época da década de 60 e 70 para cá, entenda bem, todos sofreram problemas com a ordem dos músicos, problema de inscrição na Polícia Federal, de ter a carteira que eu nunca pude ter e nunca pude tocar, porque eu tinha esse problema, tinha que pedir pro tio para tocar. Entenda bem, quer dizer, esse tipo de situação que muita gente teve, como eu teve centenas de pessoas que tiveram. Agora, quero saber o seguinte, nós com todos esses problemas, nós vamos requisitar, nós vamos simplesmente ter reconhecimento do trabalho, em cima como é que se diz? Do salário mínimo. Quer dizer, a maior parte dos músicos hoje, acima de 65, que já tem o LOAS. Agora aqui, que tem 60 não vão conseguir LOAS, vão se aposentar com salário mínimo. Tudo bem, eu começaram com 30, com 15, 16, 17 anos, como eu comecei com 16 profissionalmente. Estou com 62. Quer dizer, então, existe uma situação assim meio, sei lá. Não, mas eu acho que tudo isso aí, Marinho, é uma questão de estudo, uma questão de viabilidade jurídica, né, para a gente saber onde que a gente pode alcançar algum direito aí relativo à indenização. Agora, doutor, até título de sugestão por essa social, já que o senhor está mais próximo lá, sim, e você como presidente do Sintatec deveria ter isso em mente também, eu acho que funciona muito para os músicos, funcionaria muito para os músicos se você desse a obrigação do próprio músico exigir o cadastro da nota eletrônica, porque a empresa não tem interesse de fazer. Entendeu? Então, é como a nota fiscal paulista, por exemplo. Você, como consumidor, você quer fazer o jus, aquele percentual que o governo te repassa, você exige a nota fiscal. Então, ao músico, seria interessante que essa obrigatoriedade ficasse a encargo dos músicos, porque eles sabem que se eles não exigirem que a empresa emita e faça o cadastro da nota contratual, ele será o prejudicado direto. Chegamos a uma situação, doutor Sérgio. Eu acho que seria interessante trabalhar... Sérgio, olha só, essa lei aqui é de 1960. Aí ela diz assim, os contratos com os músicos deverão ser encaminhados para fins de registro ao órgão competente, diretamente pelos interessados ou pelos respectivos órgãos de classe que poderão apresentar as músicas. Quem é que está obrigado aqui, afinal? Os músicos, mas eu acho que isso... Não, sabe o que eu digo? Que artigo... Desculpe, não está tão bem. Não está tão Aí bem. você coloca em dúvida de quem é realmente a obrigação. Eu vou multar quem aqui? Se todos Todos devem. Eu vou multar o músico também. Eu vou multar o... Sabe? Então tem uma reconstrução aqui que esse grupo de trabalho pode ajudar muito. Né? Desde que ele esteja bem representado. E é aí que eu digo a vocês, olha, tem uma luta pela frente, porque apesar de ser um grupo com representação demandada pelas centrais, se vocês conseguirem colocar lá a representação boa, correta, que pode construir uma... É que precisa, né? Porque as centrais sindicais, elas representam o músico até a vírgula, né? Porque está ali a prova. Não, deixa eu falar, só perguntar só uma coisa. Eu digo e provo. Nós temos no Brasil, veja bem, 14 ou 15 sindicatos estaduais. Realmente, a tal da carta sindical, acho que nem isso não chega. Aí nós temos um problema maior. Quem são esses presidentes e quem são esses sindicatos? Eu digo, 89% ou 90% não sabem nem por que estão lá. Tá certo? As centrais sindicais nunca se interessaram pelo problema da cultura. Outra coisa, nós discutimos várias leis, vários projetos, várias situações no Congresso, no Senado, na Câmara dos Deputados, nunca apareceu um representante sindical. Ao contrário, quando fomos discutir o problema da lei da PL 129, o Paulinho, na hora de recebermos, de eles receberem o projeto, o Paulinho saiu da sala. Paulinho da Força. Então, nós vamos esperar o que das centrais? Aí pergunto eu o seguinte, o Ministério do Trabalho coloca lá para discutir, as centrais sindicais discutiram algo que para eles o que menos interessa, que a cultura para eles Mas eu acho, mano, eu acho que impõe a você exigir, acho que impõe aos sindicatos de classe a se fazer representar e representar. Tem uma outra, nessa preparação que eu fiz aqui antes de vir, também eu percebi que existe
sei, vocês devem saber muito melhor que eu. Tem um projeto de lei 1366/2007 Isso aí já foi barrado. que propõe a revogação dessa lei antiga e Ele foi apensado na outra, quer dizer, na verdade, nós apresentamos um projeto de lei, o 4915, foi apresentado pela Ademir Camilo, deputado Ademir Camilo, que quando conseguiram aqui o sindicato aqui, no outro dia ele retirou o projeto de lei. Esse projeto 1366 já foi aprovado de uma forma mito, ele foi apensado numa outra, agora não estou bem lembrado qual outra lei, ele foi apensado e simplesmente foi extinta a ordem dos músicos, na verdade, por essa outra lei. Extinguiram a ordem dos músicos e ela só estava aprovação, inclusive. Já foi passado pelo CCJ, já foi passado pela CCJ e pela outra comissão, que até o Roberto Santiago, que é o relator, foi o relator, inclusive, dessa proposta. Então, entenda bem, a situação está pior do que se imagina, porque em vez de eles estão achando que é o seguinte, entrou agora uma cúpula, entrou um pessoal agora, dizendo assim, nós vamos ser os salvadores da pátria, só que os salvadores da pátria estão acabando com tudo. Estão arrebentando e acabando com tudo. E nós, sem sabermos o que fazer. E as centrais presas em situações piores ainda. Quer dizer, com manipulações de outras federações, de outros sindicatos que têm outros interesses, e o músico agora ficou pior ainda. Que é o que eu estava dizendo, inclusive, para o Manuel Messias. Eu digo, Manuel Messias, nós estamos entrando num campo perigoso, muito perigoso, porque agora está envolvendo outras situações que não a realidade. E o músico, a cultura, a situação não é isso daqui. Não é isso. Eu acho que é o seguinte, nós não vamos fazer política, não temos que fazer política numa situação tão absurda dessa esdrúxula. Poxa, claro que o meu papel aqui não é esse, mas eu percebo nesse debate todo que existe, podem até dizer que os interesses são os mesmos, mas está havendo uma falta de unicidade, de representação de interesse, cuja força é que faz o movimento social. E o movimento social vai para o legislativo, o movimento social vai para o executivo. E me parece que isso não está acontecendo. Doutor Maurício, pelo fato seguinte, quando nós fomos agora, nós estávamos discutindo a legislação, a nova legislação, por exemplo, do direito autoral, a 9.610, do qual 4 artigos, 5 artigos foram mudados, na 12.853, juntou-se tudo, porque ali era patronal e trabalhador, juntos, porque ali era músico, era cantor de peso, todo mundo se envolveu nesse processo, fomos ao debate, fomos ao legislativo, e o legislativo, lógico, com a pressão que sofreu, veio com a gente e foi aprovado. Só que hoje nós temos um problema sério, porque o cantor, ele também é empregador, e ele não vai se envolver numa luta dessa. Deu para entender? Ele só se envolve na área sindical enquanto ele é trabalhador. Ele passou a ser contratante, ele passou a ser já aí nós perdemos a força. Só que tem uma diferença, independente disso, é aquele trabalho, aquela situação da empregada doméstica com a patroa. Os músicos, dificilmente você consegue com um aglomerado de 50 músicos. Tá certo? Normalmente ele trabalha sozinho no barzinho, trabalha em 4 ou 5 e tal, e sempre aquela pressão. Se você quiser nota contratual, se você exigir, para algum outro músico. Ele não tem para quem reclamar. Então, aí vem a situação do sindicato, que o sindicato ou trabalha ou não trabalha. Mas o que eu posso te falar, Maria, assim, a partir do momento, quando eu falei em a questão eletrônica, a partir do momento que você tem informação rápida, de acesso rápido, fácil, de cruzamento adequado e à disposição, se é que se construa isso não só o que eu falei, mas o que vocês podem sugerir, vocês têm um meio muito maior de pressão para fazer com que a fiscalização aconteça. Vocês podem mostrar que é fácil. Tá? E facilita para todos os lados. Facilita para o conselho, facilita para a fiscalização do trabalho. Agora, eu percebo aqui que tem que movimentar essa área de governo para saber quais são as competências e quais são as responsabilidades, porque elas parecem estar no papel, mas eu também não as reconheço na prática. Tá? Também não as reconheço na prática. Agora não é uma prática só de Estado, não é uma prática do governo, estou vendo que é uma prática bastante generalizada. Então, agora, poderíamos partir do princípio, Maurício, partir do princípio é o seguinte:
Primeiro, quem são os órgãos fiscalizadores? Quem são aqueles que têm responsabilidade pela fiscalização, além do Ministério do Trabalho? Órgãos dos múltiplos sindicatos? Exato. O sindicato ele tem assim, quando você falou também assim, o que vocês vão fazer em relação ao sindicato? A Constituição Federal de 88, ela mostra, ela diz ao Estado, ao governo, né, olha, aqui você não deixa. Né? Então tem uma autonomia que limita, eu acho que com razão. Né? Isso é bom. Quando há o desvio de interesse, ou desvio de finalidade, ou desvio de ação, não é bom, não é bacana. Mas é bom porque você mesmo falou de um tempo em que isso aconteceu. Mas assim, essa... Mas só não existe um paradoxo aí, pelo fato seguinte: o Ministério do Trabalho pela Constituição, automaticamente, não tem mais poder de fiscalização, nem nos sindicatos, nem nas associações. Tá? Agora, me pergunto o seguinte, mas ele, na verdade, é que cria... O Ministério Público do Trabalho tem? Não, o Ministério Público, não, estou dizendo o Ministério do Trabalho em si, o Ministério do Trabalho em si. Então, o que ocorre é o seguinte, só que, ao mesmo tempo, ele determina, ele baixa portarias, como é o caso agora mesmo da 326, novas portarias, criando condições para que o sindicato tenha reconhecimento do Ministério para a carta sindical, entre aspas. E, na verdade, é um número de código sindical para recolhimento do imposto sindical, senão vira bagunça. Concordo. Só que existe um pequeno detalhe. Nessa situação, nós temos aquele paradoxo. Quer dizer, o Ministério do Trabalho não pode fiscalizar, mas, ao mesmo tempo, diz assim, você não é um sindicato reconhecido. Peraí. Eu quero saber aonde nós vamos chegar aí. Vamos chamar uma Ana Messias. Pois é. Esse que é o grande problema. Até voltando a falar a questão do passado, você me perguntou do passado, né? Eu espero que vocês não me imponham a obrigação de achar uma solução, sinceramente. Não. Né? Porque realmente o debate é tão longo e tão difícil que eu me sinto tranquilo e dizer assim, olha, realmente nesse particular é questão de prova. E a prova é feita no Poder Judiciário, a não ser que haja uma solução política daquela que você estava se referindo à questão de indenização, tal, ou duas, ou isso ou aquilo. Mas é um caminho também, mas é outro caminho, não é um caminho técnico do qual nós estamos tratando. Na verdade, agora, na verdade, o problema é, só existe um detalhe, é o que eu estava dizendo, Mendes, acabei de falar justamente nesse aspecto. A união da categoria ela só vai acontecer quando o Ministério do Trabalho pegar e falar, olha, quem é a categoria? A categoria, quem são os sindicatos? Com ou sem cargo sindical? Quem representa, traz para cá. Qual é o trabalho que vocês têm? Mostrem. Qual é o histórico que existe? Esse. Então vem cá, vamos sentar aqui e vamos discutir aqui a situação. Aí eu acho lógico, aí eu acho uma coisa... Mariano, na representatividade, na Constituição, já está claro o que o sindicato faz. Né? E ele é o partido político, o sindicato, que tem, inclusive, poder para mandato de segurança do próprio Supremo. Agora, é só criar uma união, se pode homologar isso e levar para o Supremo, para que ele coloque. Né? Agora eu digo a você o seguinte, Marinho, nós estamos aqui numa reunião, ela começou a uma determinada hora, ela vai até uma hora tranquilo, não é do horário que eu estou preocupado. Sim. Mas assim, ela tem um objetivo, já foram realizadas outras nesse mesmo sentido. E aí eu pergunto a você assim, qual é o produto dessa? Né? Temos um produto? Eu posso assumir aqui, eu vim aqui representando, eu posso assumir aqui aquilo que não é da minha competência, eu levo e transmito a quem seja de competência. Aquilo que é da minha competência que eu digo a vocês, eu indiquei uma pessoa para participar de um grupo de trabalho que eu acredito que seja relevante, independente de bem representado ou não. A nossa representação nós vamos procurar fazer dentro dessa linha ideológica, tá? A indicação foi feita, a pessoa tem conhecimento jurídico, tem sensibilidade, tem experiência de fiscalização. Agora, eu acho que vocês desejam um produto sempre. Né? Que produto é esse? Não, a princípio mesmo. É isso que eu ia dizer. A princípio, independente de sair do eixo social, por exemplo, também para daqui 2 anos, está certo? E no caso, por exemplo, essa nota contratual que está sendo discutida, nós temos uma lá que foi discutida também nessa mesma comissão já. Quem tem empresa pelo meio? E aí? O que ganhamos nós com isso? E o que ganhou?
nada. E tem muita empresa, inclusive, que ela vai dizer assim, pô, ninguém pode alegar ignorância perante a lei. Mentira. Porque tem muito cidadão que não sabe nem dele mesmo, quanto mais do que rege a lei com relação ao contrato de música, então contrato. Entendeu? Então nós temos uma situação difícil nesse aspecto. Eu acho que seria muito mais viável, a princípio, que o Ministério do Trabalho se comprometesse, no caso, a notificar as empresas, entenda bem, numa mesa de debate, ou mesmo, por exemplo, os patronais, as federações patronais, no caso, tá certo? Para que sentasse e se discutisse isso daí. Eu acho que seria muito mais viável do que a gente chegar no Ministério Público e está aqui as empresas. A melhor forma que isso chega a nós, para que seja cumprido, é você, ou a sua representação, ou a sua entidade, ou uma entidade maior, ou a ordem, encaminhar um documento ao Ministério do Trabalho. Se for encaminhado ao ministro, ao secretário executivo, vai ser encaminhado porque a fiscalização vai chegar a nós. Tá? Para que a gente possa pensar em planejamento futuro e alcançar, ou seja, a gente vai examinar por que essa atividade justifica um planejamento específico de fiscalização, para que a gente alcance. Mas tem que estar no projeto, tem que estar no plano de ação. Mas nós protocolamos esse requerimento. Eu estou lá, exatamente eu assumi lá em agosto do ano passado. Esse ano, agora eu vou fazer um ano. Nós protocolamos aqui. Esse documento lá na minha mesa não passou. Exatamente esse requerimento. Na minha mesa não passou. Então é por aí que caminha a gente examinar se isso é objeto de planejamento de fiscalização ou não. Tá? Aqui, sim, isso pode parar por aqui. Isso pode só subir. Mas você mandou uma cópia para Brasília, não mandou? Desse daqui não. Então teria que mandar, para chegar porque esse requerimento consiste exatamente nessa colocação. Porque quando você coloca qual é o problema, o tamanho do problema, onde a gente encontra as informações, porque são informações do mercado informal, nós estamos falando de mercado informal. Tem muita gente trabalhando por aí, não só com nota contratual, que não é depositada, que não é registrada e que não é recolhido nada. Nós estamos falando de notas inexistentes. De um mercado, de um grande mercado informal. Se nós temos um plano nacional de combate à informalidade, por que o músico não pode entrar nesse plano? Eu, particularmente, não tinha isso em mente, o meu grupo de trabalho não estava falando de música. Estava falando de mercado informal. E é o caminho. Que a gente tem um mapa da informalidade, mas quando a gente fala em mapa, a gente fala de uma forma um pouco mais tradicional daquilo que é a informalidade. Você fala do músico, agora, o que dificulta? É que é um pinga-pinga, né? É um varejinho. Não, eu estou falando em termos de você fiscalizar, é um varejo. É 1, 2, 3, você não chega num ambiente que... Por isso pode acabar não caindo no planejamento de fiscalização. O que é mais efetivo? Eu achar 1000 empregados sem registro naquela cidade ali, naquela fiscalização, eu encontrar 12 pessoas que estavam trabalhando, quer dizer, tudo isso envolve. Mas aí vai a sensibilidade com a questão social também. Por isso que eu estava dizendo, por isso que no caso eu coloquei, por exemplo, quando foi criado, por exemplo, quando foi dada a fiscalização da nota contratual para a ordem dos músicos, justamente nesse sentido. Por conta desse sentido. Nesse aspecto, por exemplo, ficar muito mais viável, ficar muito mais fácil de ser feito uma fiscalização. Tá certo? Então, o que acontece? A colaboração que poderia existir nesse sentido, nesse aspecto, com os sindicatos, seria muito grande. E eu acredito o seguinte, que além de tudo, porque assim, aquela história, nós temos hoje, aí dizer assim, não, mas a ordem tem que acabar, tem não sei o quê. Então todos os conceitos têm que acabar, porque a brincadeira é uma coisa meio que absurda nesse aspecto, nesse sentido, pelo fato de vamos discutir a lei, vamos discutir a lei. Mas, independente de discutirmos a lei, existe a ordem dos músicos, uma portaria de fiscalização, na qual também dá essa responsabilidade a ela, tá certo? E no qual nós poderíamos levar isso ao pé da letra, para que isso realmente acontecesse e nós pudéssemos, daí sim, tirarmos proveito de uma outra situação. Posso fazer até uma sugestão a vocês? Esse documento de representação pedindo uma reunião com o representante do E-Social no Ministério do Trabalho. Eu acho que a gente pode evoluir
nesse caminho, que aí vocês reúnem a entidade de vocês com a equipe do E-Social lá, e aí vocês vão ter uma dimensão bem mais específica das possibilidades daquilo que eu estou falando. Tá? Do conjunto do que a gente conversou, eu estou imaginando de que um determinado volume do que a gente está conversando poderia se resolver por esse caminho, que é a informação eletrônica de qualidade. Que ela vai ser disparada para todas as entidades do E-Social, justamente isso. Eu acho que teríamos que partir do pressuposto, acho que até para aprofundar um pouco mais a pergunta, a questão da informalidade, para ela ser tão grande, tão difícil de fiscalizar, realmente olhando para esse ângulo, é muito difícil fiscalizar. Né? Mas você impor o ECAD, arrecada bilhões e bilhões de reais, por que não impor essa responsabilidade de recolhimento? Ainda que fixar um valor para o ECAD não recolher, de modo que a Previdência consiga ver o músico como segurado. Eu acho que é uma ideia. Olha, isso daí... Eu acho que tem que levar isso realmente nessa mesa de debate, acho que seria legal. O que você falou, a gente tinha discutido, provavelmente a gente tinha conversado há muitos anos atrás, da seguinte maneira: se o ECAD, a fonte de renda que existe, ECAD, shows internacionais, artigo 53, dividir-se, se fosse dividido, por exemplo, um percentual dessa arrecadação fosse direto para a Previdência, no caso, existe a informalidade, mas fosse direto, remitido direto para a Previdência, tá certo? No qual aqueles músicos inscritos na ordem, no sindicato e assim por diante, já automaticamente, é muito meio difícil, né? É meio complicado. Mas, exatamente. Agora, eu não acredito pelo fato seguinte: como se trata de uma arrecadação de um órgão, mas como é que é assim? O ECAD, na verdade, não é uma autarquia. Privado, é um órgão privado e público, entre aspas. Quer dizer, então, mas tem uma diferença, ele não é contratante. O problema que existe é justamente onde pega o ECAD é o seguinte: o ECAD não é órgão contratante, não é uma empresa contratante, o ECAD é repassador, é cobrador e distribuidor, ele é um prestador de serviço para as associações. Nós apresentamos já o projeto, inclusive está com o senador Pedro Tax e a Eunice da Mata, que é da Bahia, nós discutimos lá, e que é a cobrança do direito autoral, baixar o valor do direito autoral e a cobrança ser colocada diretamente na conta da energia elétrica. Porque o usuário de música, do que nós levantamos, inclusive junto até com o artigo já tem naquela época do imposto do cheque, nós temos aí mais ou menos 3 milhões a 5 milhões de usuários de música no Brasil. O ECAD tem um cadastro apenas de 350 mil. Quer dizer, isso é um nada, se arrecada nada de direito autoral do Brasil. A Argentina, que é ali um bairro considerado como esse continente, arrecada muito mais que a gente. Nós estamos arrecadando hoje 1 bilhão. É por aí, não chega a isso. Que é a arrecadação do ano. Então, nós podemos chegar a 4, 5 bilhões a arrecadação do direito autoral do Brasil. Porque só em São Paulo não fica um cadastro de 150 mil bares, lanchonetes e restaurantes com uso de música. Só no município de São Paulo. O ECAD aqui tem nada de contrato. Mas, por incrível que pareça, a gente perguntou, mas temos que aprender a isso. O problema é o seguinte: o problema também é cultural. Porque existe uma coisa que eu sempre digo: tem coisas aqui no Brasil que custa 1.000. Se você baixar para R$1, você não vai sonegar esse R$1. Ele não quer pagar nem R$1. E dentro do projeto, um percentual dessa arrecadação, ela iria para a Previdência Social, para custear a aposentadoria. Sim, mas é o que eu estou dizendo. Mas no caso, por exemplo, realmente, eu estou dizendo que o direito autoral, ele é um direito privado, porém público, a título de cobrança. Mas é um direito privado. Então, é muito difícil de se fazer algo em cima disso aí, porque o ECAD não é empresa contratante, ele é simplesmente um órgão cobrador, na verdade, ele é um prestador de serviços. As associações têm a sua direito, exatamente, tem como é que se diz, a procuração sua,
mas ele não é órgão contratante. Então, e não temos como. Agora, quando o doutor Sérgio colocou, eu acho o seguinte, nós não podemos fugir um pouco da situação da seguinte maneira. Contrato de trabalho específico é contrato de trabalho. Porque nós estamos falando hoje, entenda bem, não só, nós estamos falando de contrato de trabalho, mas nós temos 30% de músicos ou mais trabalhando hoje na informalidade, mas com regime CLT. Só colocar. Inclusive tem um caminho à parte na aposentadoria, que é, por exemplo, o fundo de pensão da Petrobras. Tem um projeto que foi feito pela a cantora a cantora lá do Rio de Janeiro, e o Lula, inclusive, introduziu no fundo de pensão da Petrobras, e que nós podemos fazer entre músicos, compositores, até por grupo de 100, pagando 27.800 por mês cada um, para uma aposentadoria privada. Isso está... Mais ou menos, nós não estamos discutindo, deixa eu falar para você. Assim pode ser feito. Não, nós não estamos discutindo previdência privada mesmo, tá? Só uma coisa, não cortando, mas cortando. Nós estamos discutindo o direito trabalhista, veja bem, não recolhimento, entenda bem. Nós temos bandas... Mas nós estamos colocando só ideias. Sim, sim. É que a previdência privada, ela não protege o músico, que quer que seja na seguinte situação. O INSS, ou a Previdência, ela trabalha com a socialização do risco. Se você fica inválido, sofre um acidente, independente do quanto você contribuiu, você está protegido. A Previdência privada não oferece isso. Então, essa socialização você só consegue no meio público. Sim, então aí eu venho dizer o seguinte: por que estamos dizendo da fiscalização? Da ordem de fiscalização séria de sindicatos, da seguinte maneira: como aconteceu com esse garoto que faleceu nesse acidente de ônibus, tá certo? Existem 30 mil duplas sertanejas, banda de forró, grupo de pagode, que os músicos são contratados, não são sócios da empresa, são músicos contratados que trabalham em regime de CLT, veja bem, e não são registrados e muito menos que pode previdência, pode qualquer porcaria, qualquer coisa. Inclusive essa semana eu e o então, fizemos uma reunião com o José Raimundo, porque tem um associado músico e compositor que é associado da CICAN e está hospitalizado fazendo diálise. Nós fomos lá para tentar resolver a situação do rapaz. E outros, tantos que morreram aí, que nós tivemos que, juntamente com a Maria José do Jornal Sertanejo, o pessoal todo, fomos conseguir enterrar e colocar em alguns cemitérios aí, de favor com as pessoas. Então, é uma calamidade que vem acontecendo há muitos anos aí, com referência a isso. Doutor Maurício, então assim, pelo que nos consta, pelo que a curto prazo não teríamos algo assim para podermos dizer, olha, existe uma ação assim de início, que a gente possa começar a introduzir, porque eu sempre digo o seguinte: a gente tem uma pressa muito grande, independente de ter esperado 27 ou 40 ou 50 anos, nós não podemos esperar mais 50, mais 40, mais 10. Agora, mais ou menos tudo para ontem. Por quê? Porque se a gente deixar passar mais um ano, a coisa tira mais um, e a gente vai continuar. Então nós não podemos. Eu estou com 62. Quanto tempo mais será que é? Mais 7? Mais 5? Mais 4? Então, não, mas é a realidade. Eu me programei para 102. Não é nem perto. Eu anotei que eu fiz as seguintes anotações aqui. Primeiro, que vocês vão fazer um pedido de fiscalização. Tá. Quando eu digo que vocês devem fazer um pedido de fiscalização, é vocês carregar ali o maior número de informações que a gente possa buscar, como buscar, vocês mais do que ninguém sabem disso, para que a gente possa pensar em fiscalizar, porque eu acho que isso não está acontecendo. Se a fiscalização ela está, eu não tenho lá projeto de empresa de ar. Posso ingressar diretamente ao senhor? Não, você pode encaminhar um secretário de inspeção do trabalho, ou mesmo, eu diria que ao ministro do trabalho, porque sendo fiscalização, o primeiro encaminhamento é nosso. Porque vai abrir para os competentes. Então esse pedido
ele deve constar e fazer constar a melhor ajuda que vocês puderem nos levar em termos de Não só informação. menos ideias. Exatamente. Eu até num determinado momento da nossa conversa, eu estava assim, eu vou fazer a seguinte pergunta. O que é que vocês propõem que seja feito? Não é a proposta que seja... Vem cá, o que vocês acham que eu poderia fazer para resolver? Mas é uma coisa que envolve outros órgãos. Eu anotei uma outra coisa que aí compete a mim, enquanto representante do Ministério, é que eu faça desse grupo no Conselho de Relações de Trabalho o melhor trabalho possível, né? E a representação que está lá é intimamente ligada a pessoas que trabalham comigo. Tá? Eu posso conversar em reunir o pessoal do E-Social, as pessoas que representam o E-Social, mas daí eu também espero algo de vocês. Tá? Então, E-Social é algo que pode partir de vocês, a gente pode sentar para conversar e ali construir também esse número de informações que pode ser exigido do empregador ou do contratante com nota contratual. Você ia fazer alguma... Ontem foi lançada aqui na Prefeitura uma plataforma digital de mapeamento de todos os, tanto fomentadores de cultura quanto casas de cultura. Tanto ONG quanto todos os... Vai ser uma plataforma aberta que a própria pessoa pode ir lá, colocar ou o que é a casa, ou o que é o artista. Eu sou um artista multimídia, eu sou um artista. E isso, pelo que foi dito ontem, a proposta do governo é fazer um mapeamento nacional disso. Tem alguns estados que já tem. Eu acho que a quantidade de dados, de informação, de empregadores que vai estar ali já é uma coisa... Como é teu nome? Márcio. Isso pode fazer parte do item número 1, ou seja, eu estou pedindo formas de alcançar a informação. Eu não tinha conhecimento disso. Então isso também é um sistema. Se a gente recebe esse sistema, a gente cria um outro que tira dele as informações que a gente precisa para mapeamento também. Então, mas é a prefeitura isso daí, porque quem estava fazendo Quem a lançou FUNAT. foi a prefeitura. A FUNAT também tem. Daí falaram que em Palmas tem, algumas outras cidades já começaram a adotar isso e eu acho que já está colocado no ar. Plano Nacional de Combate à Informalidade. Então, meu item número 4 aqui, eu acho que desse plano pode fazer parte os interesses dessa categoria. Como também nesse encontro com o E-Social e dessa formulação que vocês podem fazer, eu acho que a gente pode provocar isso. Por enquanto são coisas que eu estou oferecendo e que eu estou pedindo. Tá? E item 5 que eu anotei é o seguinte, já que eu estou aqui representando o Ministério, o Ministro, que eu convidado com vocês, é levar um relatório dessas obrigações que o Ministério supostamente tem e que não estão sendo cumpridas ao Ministro do Trabalho para envolvimento das áreas específicas, que são as áreas lá internas ou com outros ministérios. Tá? Então, por enquanto, são os compromissos que eu posso estar aqui assumindo com vocês, para não fazer dessa representação uma mera conversa, um mero bate-papo. Agora, no caso, por exemplo, eu gostaria até que o professor também participasse o seguinte: como nós temos aí um pedido formal apenas do Ministério Público para que indique as empresas, tá, que estão irregulares na contratação de profissionais na área da música, eu digo o seguinte: vamos ter que indicar empresas que a gente tem conhecimento, tá certo? Que eu não acho, inclusive, muito justo por conta até mesmo de tudo que vem acontecendo durante o tempo, mas que também eles têm a obrigação, eles sabem que tem que ser feito o recolhimento, tem que ser feita a contratação, tem que ser feito os registros. Então, entenda bem, nós, a princípio, a gente vai fazer isso, para que, mesmo porque, para que as pessoas entendam e para que as empresas entendam que existe algo acontecendo, e que eles têm que, na verdade, cumprir com essas obrigações. Chamou a atenção para um aspecto que faz parte do plano de combate à informalidade, que é o seguinte: a gente vai reunir antes, nos municípios onde estão mapeadas as maiores informalidades, e a gente vai procurar reunir com os contadores, com o SEBRAE, com organismos que tenham um poder de comunicação em massa e mostrar que naquela região nós estamos preparando
uma fiscalização. Isso chama-se fiscalização anunciada. Ou seja, a gente está avisando que vai lá. Não tem problema que saibam que a gente vai lá, mas a gente está dizendo, olha, eu apertei. E a gente está avisando, a gente vai. Então, a gente acompanha o volume de regularização, de CAGED e tal, nesse intervalo, e você avalia o resultado da fiscalização, não só pela ida lá no local, mas sim o efeito indireto do que isso ocorreu. O que eu estou dizendo a vocês como informação é o seguinte: quando nós chegarmos numa empresa para fiscalizar, por exemplo, um músico, a gente não para por aí. A gente vai à empresa para ver várias outras coisas. E uma empresa que normalmente ela está irregular nesse particular, é muito provável que ela seja irregular em outros aspectos da relação trabalhista. Portanto, esse aviso de que, em não tendo a nota contratual, essa mera informalidade ou irregularidade vai gerar uma consequência naquela empresa muito maior. Se quiserem usar essa informação, usem. Não, esse é o medo. A gente já vinha, quando a gente estava, inclusive, com a ordem, na ordem dos usos, dizia justamente era isso. Olha, a partir do momento que o Ministério do Trabalho for informado a respeito de uma fiscalização, ele não vem para fiscalizar só a música, ele vai bater pesado em tudo. Quer dizer, então, você entendeu? Então, mas é isso que eu estou dizendo. Eu acho o seguinte: pelo fato de ter existido uma inércia tão grande, durante tanto tempo, durante tanta situação, apesar que ninguém pode alegar ignorância, porque a ordem dos usos já vinha dizendo a respeito da nota contratual, mas não vinha dando os detalhes necessários para que fosse feito. Então, esse sempre foi um grande erro. Entenda bem? Seria interessante, eu acredito, que o próprio Ministério do Trabalho fizesse, poderia, fácil, o próprio Ministério do Trabalho, como o senhor está dizendo, poderia vir a público fazer uma, veja bem, uma, vamos dizer assim, uma propaganda disso, da qual existe um projeto muito iminente a curto prazo de uma grande fiscalização com relação à nota contratual aos músicos. Quer dizer, isso já seria um primeiro passo, eu acho que importante nesse sentido. Entendeu? Ao invés de querer que a gente tenha que fazer o restante. O doutor abriu aqui um negócio muito interessante, que é, por exemplo, a Associação dos Contabilistas de todo o Brasil. Eles têm em mãos todas as empresas, né, de médio, de pequeno e médio e grande porte. E ali eles sabem, dentro desses usuários da contabilidade, ele tem quem é que usa música, quem é que usa música, quem é que usa tudo isso. Acho que é uma grande informação também que pode ser tirada daí. Você vai fazer uma parceria com também. Então, a princípio, doutor Maurício, eu acho que era mais ou menos o que a gente queria, mas um pedido que eu gostaria de fazer realmente, depois eu quero dar pelo documento para o senhor leve em mãos, inclusive, porque seria a gente deixar, como eu estava dizendo, nós não temos aqui uma vida política ou interesse político, nós temos aqui um interesse de uma categoria, de uma classe que está abandonada há 500 anos e que a gente vem numa luta constante, não de agora, de há muito tempo, só que por outros interesses não temos êxito. E tem outro, não trazemos pessoas aqui para fazer, como é que lotar salão. Não, os que estão aqui são poucos, mas que vieram por interesses próprios. Tem conhecimento da coisa. Por interesse próprio. Não tem ninguém aqui, não trouxemos 20, 30 pessoas de ônibus para dizer, olha, está vendo aqui, ó, nós trouxemos, viu, nós estamos fazendo. Não, mentira, isso daí todo mundo já sabe. Exatamente, não. E todo mundo sabe como é que funciona essa situação. Então não é isso. A nossa situação é completamente diferente, mas temos as redes sociais hoje aí forte e que realmente pode ter certeza, nos apoia nesse sentido. O Mando mesmo, que chegou agora há pouco, ele faz parte da diretoria da cooperativa de música, tá? Também. Então entenda bem, nós estamos aqui, são as pessoas que não estão, ele faz parte dos rappers de São Paulo. Então também tem um programa de TV. Então, quer dizer, ela tem um programa de televisão, e assim vai. Ele tem uma rádio, tem uma casa noturna. A Claudinha tem também programa, tem jornal. Então, ele tem uma revista. Então, quer dizer, são poucas pessoas, mas presidente de uma cooperativa. Então, quer dizer, na verdade, são poucas pessoas, mas realmente que tem condições, tem responsabilidade para a gente poder fazer, para nós podermos fazer algo. Então, não gostaria, como eu disse, não gostaria de politicamente me envolver ou fazermos qualquer ato que seja político, mas sim
de movimento de classe. Tá? Então, nesse aspecto aí, sim, se futuramente precisarmos de um movimento, é diferente. Se precisarmos para fazer. Mas eu acredito que não. Eu acredito, confio e tenho plena certeza do que o senhor disse para a gente. Tem fundamento e tem. Eu acho que vai ter eco do próprio Ministério do Trabalho. Tá? Eu também. Nós programamos uma greve de fome e tivemos 3.200 assinaturas. Não, parece uma brincadeira, mas foi assim, uma greve de fome louca, mas uma coisa assim, mas por conta até mesmo da necessidade e da condição que nos impuseram, fizeram por 12 dias, entendeu? Não foi brincadeira, mas, quer dizer, isso tudo, é o que eu estou dizendo, são fatos, são coisas assim, desespero, atos de desespero a que a gente chega para poder nos fazer ouvir e entender de uma situação na qual não existe esse entendimento e a sensibilidade até hoje por parte do governo federal, por parte das entidades do governo federal, foi muito pequena, foi muito, quase nada com relação a esse problema que nós temos hoje. Então eu digo o seguinte, vou dizer assim, doutor Maurício, aqui nós estamos hoje não pedindo, mas implorando a que alguém nos escute com relação a realmente a todos aqueles problemas que nós temos, e que não são poucos, que nós estamos, mais ou menos, hoje, poderíamos ser comparados ao trabalho escravo. Essa é a grande realidade. Coisa que pouca gente analisa, mas se o senhor sair comigo à noite, levo o senhor a algumas casas noturnas, que o senhor vai acabar saindo de lá chorando, da condição que o senhor vai encontrar músico trabalhando. Entenda bem. Falam do problema do homem do campo, falam do problema da empregada doméstica? Não. Eles não sabem um centésimo do que acontece com o músico trabalhando. Então, essa é a grande diferença. Cultura, né? Mas, então, vamos dizer o seguinte, só uma situação bem específica. Nós vamos pedir, vamos fazer esse cumprimento ao ministro, certo? Mas gostaríamos muito de acompanhar para e passo a situação desse conselho, desse grupo de trabalho que foi montado, porque a gente pode realmente colaborar com muita informação, não com muita informação, e mesmo porque se a gente tiver uma situação da qual vem de cima para baixo a pressão sempre, para que não ocorra certas situações, como aconteceu com a contratual até agora, todo mundo sabe, o próprio Mauro deixou claro na mesa, e assim por diante. Então é o seguinte, que não podemos mais acontecer, não podemos deixar acontecer isso. Porque aí a situação vai ficando. Aí, lá no Ministério do Trabalho, estava aí, estava falando, tinha umas pessoas ali que estavam lá junto com a gente, junto com o Paulo Sérgio. Então, sabe, funcionamento, a gente que está há 200 anos, sabe, tem situações que a gente prefere não falar, não comentar, a gente vai buscar, doutor Maurício, nós estamos procurando soluções para os problemas, entendeu? Então, quando a gente diz procurar soluções, não é criar problemas para as pessoas, mas solucionar problemas nossos, problemas que nós temos. Então, mas se tivermos também que criarmos problemas para conseguir nossas soluções,